Boa noite, senhores. Tudo bem? Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui a nossa live de revisão. Boa noite, Carlos, Rafael, Felipe, Gabriel, Jean, Ana Júlia, Adriano, tá? Carlos, pessoal do primeiro período em peso aí, Cauane, Lara, Valdeci, Guilherme, Luana, Luiz Cláudio, Maria Inês, Matheus, Rafael, Alves Martins, Régia, Sunamita, Tainara, Iago. Muito bom, a sala está cheia. É importante que esteja cheia, boa noite, senhores, porque eu vou dar aqui a aula de revisão para vocês. Estou gravando aqui a live também, tá? Estou gravando a live e assim que eu terminar eu vou disponibilizar essa live no site do portal. Todo mundo me ouvindo? O Sunamita tem que entrar de novo e sair. Beleza, então assim que eu terminar eu vou publicar a live no site do portal para quem eventualmente perder, tá? Então vamos lá, atenção. Fiquem anotando aí, façam as devidas anotações, porque essa live de hoje, ela será trabalhada diretamente com a prova, tá? Com a prova. Tá bom? Beleza. Então vamos começar? Vamos lá. Senhores, nós estudamos aí, a matéria que vai cair na prova, evidentemente, é a matéria publicada no portal, relacionada ao portal, as questões de ética dos textos do Naline que eu disponibilizei para vocês. Coloquei algumas aulas, disponibilizei aulas ao longo do curso e quando foi regulamentada a live, nós fizemos a live também. Então, as matérias de sala de aula especificamente não vão cair, não. As matérias presenciais, tá? Então, vamos só ficar com os materiais que estão publicados no portal. Eu já montei a prova ficou muito boa, muito cotidiana, direta, com as relações ético-profissionais do dia a dia. E eu vou trabalhar a prova com os senhores aqui agora, tá? Primeiro item, anota aí, primeiro item. Anotem aí. Relação profissional no dia a dia forense entre promotor, juiz e advogado. Tá? Isso às vezes pode passar batido entre alguns alunos. No dia a dia é muito claro isso. A percepção dos advogados, dos promotores, dos juízes é muito clara. Mas às vezes passa batido entre os alunos. Tá? Mas eu quero deixar claro que não há hierarquia. Atenção, não há hierarquia prevista em lei ou mesmo uma hierarquia informal, né? Aspecto hierárquico. Não há nenhuma... Tá mudo? Tá mudo? Voltou? Beleza. Então, só repetindo esse ponto. Para o ponto 1. Beleza, obrigado, Ana, Luiz, Carlos, Adriano, Sunamita. Sunamita, ficou bom aí para você agora? Não há... Então, vamos lá. Primeiro ponto. Ótimo. Não há hierarquia, hein? Cuidado com isso na prova. Eu vou explorar isso numa das questões de vocês lá. A atividade da magistratura, que é o juiz de direito, do Ministério Público, que é o promotor de justiça, e da advocacia, que são os advogados, não há hierarquia entre os membros. Eles trabalham no ambiente forense sem um interferir na atividade do outro. O fato do juiz decidir os casos postos à sua apreciação, o fato do magistrado institucionalmente e por lei ser aquele que preside a audiência, isso não implica em hierarquia do juiz sobre o promotor e sobre o advogado, de jeito nenhum.
Eu acho que eu até, não sei se eu comentei com vocês em sala de aula, mas se eu não comentei, eu comento aqui. Houve um caso em Belo Horizonte em que eu não sei qual das partes estavam filmando não sei quem estava filmando a audiência. Eu sei que de um lado estava o defensor público, do outro estava o promotor de justiça e mediando a audiência era o juiz de direito. E aí rolou uma discussão processual na audiência entre o juiz e o promotor de justiça. E o juiz, salvo engano, no calor da discussão, mandou o promotor calar a boca. O promotor foi pra cima dele na porrada. Eles rolaram no chão lá brigando, cara. Não que isso seja legal ou correto. Tô falando assim, o nível de estresse que chegou à audiência, com quebra total de aspectos éticos profissionais, por conta do magistrado que achava que era hierarquicamente superior ao promotor. Isso que foi o estupim para o caos nessa audiência. Então não há, tá? Primeiro ponto da aula de revisão aqui é isso. Fiquem tranquilos na N1, que não há hierarquia entre promotor de justiça, advogado e juiz. Cada um no seu quadrado, a velha expressão, né? Cada um no âmbito da sua atribuição ou competência no caso do juiz. Ótimo. Próximo ponto aqui, sobre a relação da ética com o direito constitucional que eu explorei nas questões. Ética e direito constitucional. Vamos lá. A base principiológica da Constituição, vocês têm que ter em conta o seguinte: nós temos no ordenamento jurídico brasileiro leis de várias espécies. A primeira e mais importante delas é a Constituição Federal. A Constituição Federal é a legislação mais importante que nós temos. E depois nós temos legislações infraconstitucionais, abaixo da Constituição Federal. Mas no conteúdo explícito ou implícito da Constituição Federal, nós temos normas principiológicas, princípios gerais de direito. Princípios gerais de direito esses que devem ser observados pelos juízes de direito quando eles vão julgar os casos. Então o juiz de direito ele tem que ter obrigatoriamente uma vinculação com a base constitucional do texto da Constituição Federal, a ponto de, se ele não tiver lei para sair, decidir aquele caso, às vezes ele não tem um dispositivo de lei específico para julgar. E aí ele vai julgar de forma principiológica. Ele vai trabalhar com uma base de princípios. Então, nós teremos princípios constitucionais. Quer ver um exemplo? É muito comum na área penal, processual penal, juízes de direito, dado algumas situações, ou na área administrativa, de mandado de segurança, que vocês vão estudar mais para frente, juízes de direito decidirem com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E diga-se de passagem, mais um ponto para N1. Então, o primeiro ponto agora, do segundo ponto, o primeiro, é que os princípios constitucionais são importantíssimos. Em que pese um princípio constitucional nem sempre ser lei, às vezes o princípio é princípio e lei. Igual o princípio da legalidade no direito penal, que diz lá que não é crime sem lei penal que o defina previamente. Tem que ter lei para definir que é crime. Se não tiver lei que defina como crime, não é crime. Então, nós teremos leis penais típicas e também, por trás da lei penal, um princípio que a gente chama princípio da legalidade. Mas nem sempre vai ser assim. Às vezes a gente só tem um princípio. Como eu acabei de dizer aqui, princípio da razoabilidade e proporcionalidade das decisões judiciais. Certo? Então, o princípio constitucional ele é obrigatório de ser observado pelo magistrado nas suas decisões. Princípios esses que quase sempre, ou sempre, têm base ético-moral por trás dele, na sua criação. Por isso que eu estou chamando a atenção dos princípios em si. Tá bom?
Então, atenção para os princípios que devem ser utilizados e observados pelo juiz de direito. Outra coisa, quando eu mencionei agora sobre o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, eu vou te dar uma informação aqui que vai valer pro curso de direito. Vai valer para a área de direito administrativo e para a área de direito constitucional. O princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade, e da proporcionalidade, melhorou? Melhorou? Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Melhorou? Alô, alô? Melhorou? Beleza. Vamos voltar aqui. Não se preocupe. Se oscilar, a gente volta. Vamos lá. Anotem aí. O princípio... Tô gravando a live. Não se preocupem. Tô gravando. Assim que acabar aqui, eu vou publicar no portal. O princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, eles não são princípios expressos no texto da Constituição Federal. A gente pode ler a Constituição Federal de uma ponta a outra, que eu não tenho a previsão expressa, redacional, lá no texto da Constituição Federal. Não existe. E são princípios, sob o ponto de vista ético-moral, nas decisões judiciais, muito aplicados. Muito aplicados. Tá? Beleza? Esse é um outro ponto que eu queria considerar. Vamos para o próximo. Olha que bacana, essa é uma expressão de vanguarda, hein? Parece simples, mas é uma expressão atual do direito constitucional. Os princípios são normas plásticas, flexíveis. Vai cair isso na prova, hein? Sob o ponto de vista ético-disciplinar, ético-moral, por trás da formação dos princípios constitucionais, costumes também, tá? Costumes também, paralelo aos princípios. Princípio é uma coisa, costume é outra, tá? Princípio é uma coisa, costume é outra. Luiz Cláudio, eu estava dizendo aqui o seguinte, mais um ponto para a prova. Estou gravando a live aqui, tá? Assim que terminar, eu ponho no portal. Os princípios são considerados modernamente como normas plásticas, flexíveis. Ou seja, o princípio, ele não é rígido, imutável. De acordo com a evolução da ética, da moral de uma determinada sociedade, num determinado período da história, o princípio que dizia A pode vir a dizer A mais B. Ele pode ser ampliado ou restringido de acordo com o contexto dos valores morais e éticos de uma determinada época da sociedade. Então, atenção para a prova nessa expressão. Os princípios são normas plásticas flexíveis. Beleza? Ótimo. Mais um ponto aqui para prova N1. Estou trabalhando diretamente com a prova dos senhores aqui, tá? Vamos lá. Sobre o princípio da moralidade administrativa. Princípio da moralidade administrativa, que está diretamente relacionada com valores éticos disciplinares, né? Éticos morais. Moralidade administrativa vem de aspectos morais. Bom, dá um exemplo aí, professor, de um princípio que ele é mais amplo numa determinada época do que em outra. A dignidade da pessoa humana é um princípio lá na Constituição Federal, tá? Princípio da dignidade da pessoa humana. E foi criado em 1988, com a publicação da Constituição Federal. Na época da criação da Constituição Federal, e nos seus primeiros anos de vigência, vamos colocar aí de 88 até 2000, olha aí, hein? De 88 até 2000, o princípio da dignidade da pessoa humana sequer era utilizado nas decisões judiciais, em todos os sentidos. E hoje,
só podemos justificar algumas questões que eram injustificáveis sob o ponto de vista da lei fria, porque não tinha uma lei que regulamentasse uma determinada matéria. Só podemos justificar algumas situações com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Quer ver um exemplo, Ana Carolina? Hoje no Brasil nós não temos lei regulamentando a união de casais homoafetivos. Mulher com mulher, homem com homem. Nós não temos uma legislação no Brasil para regulamentar a união entre homem e mulher com mulher, pessoas do mesmo sexo. O que nós temos? Nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou pessoas do mesmo sexo a constituírem matrimônio, casarem, com o pano de fundo de discussão patrimonial. Porque a discussão aqui não é se é certo, se é errado, se é bonitinho, se é legal. Claro que tem a afetividade por trás. Lógico que tem a afetividade por trás. Mas a discussão jurídica é acerca do patrimônio. Porque até então, quando um casal homossexual vivia muitos anos juntos e constituía patrimônio, e um deles vinha a falecer, a família do que faleceu herdava tudo que estava no nome dele. E o outro cônjuge, companheiro, ficava a ver navios. Então, nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal decidiu um caso concreto e estabeleceu que esse caso concreto teria efeito no Brasil inteiro. E a gente chama esse efeito de efeito erga omnes, tá? Efeito no Brasil inteiro. Tá valendo para o Brasil inteiro. É o que a gente tem. Nós não temos uma lei tradicional falando sobre união homoafetiva. Temos projeto de lei em discussão no Congresso, mas nenhum foi publicado ainda. O que nós temos sobre a matéria é uma decisão do Supremo. E essa decisão do Supremo, autorizando o casamento de casais do mesmo sexo, se fundamenta quase que exclusivamente no princípio da dignidade da pessoa humana. Olha que massa isso! Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Foi a saída que os ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram nessa questão, porque não tinha lei sobre o caso concreto, eles tinham que decidir. O pano de fundo era patrimonial, era sobre justiça. Olha que injustiça. O companheiro, na ausência do outro, que falecia, ficava sem receber a herança. Só a família do falecido que herdava. O que não acontece com os casais, né? Ainda que em união estável ou no regime de casamento tradicional. Isso acabou. Por que acabou? Por causa de uma nova leitura do princípio de forma flexível, de forma plástica. Percebeu, Ana Carolina? Em 88 a 2000, de 88 a 2010, não tinha isso. Isso só foi ter recentemente, alguns anos atrás, com uma nova interpretação do princípio da dignidade da pessoa humana, que hoje é a vedete dos tribunais. Tudo é princípio da dignidade da pessoa humana. No civil, no criminal, no administrativo. Beleza? Então já entendemos que o princípio ele é norma plástica, flexível. Por trás dele tem uma série de valores morais, éticos. Beleza? Vamos ao próximo ponto para a gente evoluir. Vamos evoluir. Vamos lá. Mais um ponto. Princípio da moralidade administrativa. Atenção, hein? Facinho para a prova. O princípio da moralidade administrativa veio consagrado de forma expressa no texto constitucional de 1988. Aonde mesmo, professor? No artigo 37 da Constituição. Quem tiver a Constituição, dá uma olhadinha lá. Artigo 37. São princípios da administração pública. Moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Moralidade é o segundo princípio consagrado desde 1988 da administração pública. Então vai cair isso na prova. Olha a importância que o legislador deu ao tema moral no âmbito da administração pública. Princípio da moralidade administrativa. Está previsto lá de forma expressa no texto constitucional. Esse é outro ponto para N1, hein? Mais um. Vamos lá, coragem. Ótimo. Estou vendo aqui. Outro ponto para a prova. Anotem aí.
a Constituição de 1988 valorizou, e valorizou muito, questões morais, aspectos relevantes sob o ponto de vista ético, moral, que as outras constituições do passado não fizeram. Essa Constituição de 1988 é a mais moderna e é a que mais nós temos duração. Tem mais de 30 anos essa Constituição de 1988. Em que pese vários escândalos, 3 presidentes afastados do cargo por corrupção, escândalo dos anões do orçamento no passado, uma série de escândalos ao longo de 30 anos de Constituição Federal, nada foi suficiente para derrubar a Constituição e instaurar um novo regime constitucional com uma nova Constituição, o que é muito bom para nós, é bom para a economia, é bom para a estabilidade jurídica do país. Porque instaurar uma Constituição nova é um caos, né? É um caos momentâneo muito difícil de transição. Então, esta atual Constituição, para a N1, hein? Para a N1, valorizou e muito aspectos éticos profissionais que as outras constituições, aspectos ético-morais, que as outras constituições não fizeram. Vamos para mais um ponto aqui da prova. Quando eu encerrar os pontos, eu encerro a aula, hein? Já vocês vão estar preparados para a aula. Vamos lá. Vamos lá, mais um ponto aqui. Sobre a pirâmide de Kelsen, nós estudamos uma introdução à dita pirâmide de Kelsen. A pirâmide de Kelsen, depois vocês vão estudar ela de novo no direito constitucional, com o professor Diogo ou o professor Geraldo, e ela estabelece, sim, aqui sim, uma hierarquia de normas legais. Normas legais. Essa hierarquia tem no ápice da pirâmide, a Constituição Federal. E abaixo dela, o que nós chamamos de normas infraconstitucionais, várias espécies legislativas diferentes que vocês vão estudar no direito constitucional. Por exemplo, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, decreto legislativo, resolução, beleza? Então, por trás desse organograma, que é a pirâmide de Kelsen, nós temos, para validação dessa pirâmide de Kelsen, uma construção de valores ético-morais de todos os países que adotam a Constituição Federal como lei maior, lei mais importante. As outras normas infraconstitucionais não podem ir contra a Constituição, não podem violar a Constituição, tá? Então, ali de cima vai a ordem, hierárquica mesmo. Atentem aos valores ético-morais da Constituição Federal, em todas as leis estaduais, federais, municipais, etc. Tá bom? Outro ponto para N1, pirâmide de Kelsen nesse sentido. Vamos lá, mais um ponto. Deixa eu ver aqui, coragem. Mais um ponto aqui. Lá na Constituição Federal, quem já teve o cuidado de olhar, estou falando isso que eu tenho relacionado agora, constitucional com ética. Lá na Constituição Federal, nós temos os artigos iniciais ali, principalmente o artigo 5º, que compõe o capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Esse artigo 5º, ele tem, salvo engano, mais de 75 incisos. Incisos são igual se eu colocar as letras A, B, C, D, a gente chama de incisos. Ele tem mais de 70 incisos. Então é quase que uma Constituição dentro da Constituição, né? Ali é o coração da Constituição Federal. Esse artigo 5º, ele é recheado de valores ético-morais, tá? É ali, não só ali, mas ali que principalmente o legislador definiu o parâmetro da moralidade, o parâmetro da ética do direito constitucional brasileiro, tá? Isso é mais um ponto para N1. Mais uma questão aqui. Vamos lá.
Estudamos também, mencionamos a Constituição italiana. É um aspecto curioso esse da história constitucional mundial. A atual Constituição italiana, o legislador constitucional italiano, ele foi tão cuidadoso com a matéria ética e moral que ele reservou um capítulo dentro da Constituição italiana para tratar de matéria ético-moral. Então diz lá a Constituição italiana que há um capítulo das relações ético-sociais. Dentro da Constituição italiana, o legislador deu tanto destaque para isso, não foi um destaque implícito, como é a nossa Constituição, foi um destaque direto. E trouxe lá um capítulo dentro da Constituição que se chama das relações ético-sociais. Das relações ético-sociais. Tá bom? É um elemento aí da Constituição italiana. Caiu minha câmera aqui, mas vocês continuam me ouvindo, né? Beleza, vamos seguir aqui com o áudio. Não se preocupe. Ô, bosta, só. Quem tá me ouvindo? Só um minutinho aqui que eu tô tentando reconectar. Só um minutinho, senhores. Estou reconectando aqui os alunos. Já eu volto para finalizar os temas de discussão da aula aqui. Tá? Só um minutinho. Estou voltando aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu vou continuar daqui. Se precisar, eu volto lá com eles, tá? Vou continuar daqui. Depois eu tento entrar de novo, vou continuar daqui. Bom, sobre outro ponto da lei, do aspecto relacionado à ética e valores morais aqui. Mais um item aqui. Uma infração ético-disciplinar, atenção, uma infração ético-disciplinar, essa infração ético-disciplinar, ela pode se relacionar, essa infração ético-disciplinar pode se relacionar com consequências administrativas no âmbito da responsabilidade administrativa, com consequências no âmbito da responsabilidade criminal, e com consequências no âmbito da responsabilidade civil. Então, quando eu penso numa responsabilidade ético-administrativa, eu não penso só isoladamente numa responsabilidade disciplinar, que sem dúvida nenhuma é de cunho administrativo. Tá? Eu penso numa responsabilidade que pode ser nos 3 níveis. Vamos lá, senhores. Vamos lá. Deixar só o áudio aqui agora, tá? Para não dar zebra. Vamos lá, vamos lá. Senhores, vamos lá. Vou deixar o áudio aqui. Não vou ligar a câmera não para não cair. Mais um ponto PN1. Registrem aí. Uma infração ético-disciplinar, ou uma violação da ética, ou uma violação de um costume preservado pela moralidade, ela pode, não que isso vai ocorrer, ela pode se resvalar nas 3 responsabilidades que eu já comentei com os senhores que existem no direito brasileiro. Então, se eu violo ética, se eu violo moral, dado a gravidade dessa violação, dependendo da situação, eu posso responder no direito como um todo, ou eu posso responder perante as autoridades pela responsabilidade criminal, pela responsabilidade administrativa e pela responsabilidade civil. Pode ser tão gravosa a minha conduta que eu responda no crime com pena privativa de liberdade, ao mesmo tempo eu responda com indenização, que é a responsabilidade civil,
e, ao mesmo tempo, eu responda com alguma sanção administrativa se, por exemplo, eu pertencer a algum órgão específico de classe. Então, quando um advogado subtrai dinheiro do cliente, já volto na Constituição italiana, já tinha encerrado, mas eu já volto, Luiz Cláudio. Quando um advogado ou quando um contador subtrai dinheiro do cliente e não presta o serviço, ele infringiu um valor moral, sem dúvida nenhuma, uma conduta ética. Isso é muito grave e ele pode responder. E ele pode responder no âmbito da responsabilidade civil, tendo que indenizar o cliente. Ele pode responder no âmbito criminal, respondendo pelo crime de apropriação indébita. E ele pode responder no âmbito do Conselho Regional de Contabilidade, podendo perder sua inscrição como contador, tá? Então, por violação de uma infração ética, de um dever ético, eu posso, isso não quer dizer que vai ocorrer, mas eu posso ter 3 consequências possíveis no direito: responsabilidade criminal, responsabilidade civil e responsabilidade administrativa. Sobre a Constituição italiana, muito direto, eu já tinha falado sobre o tema, mas basicamente, Luiz Cláudio, é o seguinte: a Constituição italiana reservou um capítulo no texto da Constituição das relações ético-sociais. Eles foram preciosos, né? Vamos dizer assim. Eles foram preciosos e quiseram aí reservar um capítulo especial para falar de ética. A nossa Constituição preferiu não falar assim. Preferiu trabalhar com a ética inserida no artigo 5º, inserida no texto constitucional. A Constituição italiana não, ela separou um capítulo para falar só de ética. E esse também é um ponto para N1, tá? Senhores, eu estou desabilitando o áudio aqui de alguns alunos que querem falar comigo, porque para não interferir aqui no portal, para evitar de cair, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui no decorrer da minha fala, pode